E aí, pessoal, beleza? Maravilha. Estou aqui hoje fazendo um vídeo pelo celular, né? Não é normal. Eu geralmente gravo aqui no estúdio, eu gravo usando a webcam que tem no computador, mas hoje eu estou usando aqui o celular. Vai ficar um pouquinho diferente, né, o nosso vídeo, mas não tem problema, né? O som tá direto, o som ambiente, vocês devem estar ouvindo assim um sonzinho de serra acontecendo assim, né? Uma lixadeira que está fazendo uma obra aqui fora. Mas nós estamos sempre trazendo aqui, buscando, né, pelo menos trazer informações a respeito do universo da produção musical, as coisas que a gente quer que as pessoas estejam alinhadas, estejam sabendo, estejam informadas. E hoje nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre as coisas que fazem uma produção dar errado, né? Eu quero te falar sobre o que vai fazer a sua produção dar errado, ou por que você talvez, né, eventualmente já tenha uma produção que você fez e que você considera que deu errado, que já está ruim, que não está do jeito que você queria. Quais são os motivos que fazem isso acontecer? Então eu quero te contar aí algumas coisas para você estar alinhado comigo nesse conhecimento aí, nesse entendimento. Bom, antes eu quero pedir a você, né, que se inscreva aqui no canal, que você possa deixar aí o seu like. Se você estiver vendo pelo Facebook, você siga a minha página aqui também, deixa seu like no vídeo, faça um comentário, né, que isso sempre ajuda a gente a evoluir. Bom, os processos de produção musical, num geral, são processos bem complicados, né? As coisas, elas são difíceis de acontecer, não acontece assim necessariamente do jeito que a gente imagina num passe de mágica. Ah, eu imaginei, pum, aconteceu. Geralmente não é isso. A gente tem muitas variáveis dentro de um processo de produção musical. Eu quero, assim, não sei se enumerar, mas eu quero, de repente, destacando algumas situações que acontecem comigo e que eu tenho certeza que se a gente conseguisse solucionar essa pendência, a gente conseguiria fazer, então, um trabalho satisfatório para todos os lados, né? A primeira coisa que eu gostaria de destacar é a questão da questão da autoridade em relação à produção musical. E isso é uma coisa que pega muito, né? Você quer fazer uma gravação, uma música, um EP, um álbum, tal, seja o que for. Mas às vezes a pessoa ela manda para a gente o trabalho, né, para a gente poder desenvolver. Mas ela contrata a gente como produtor, mas ela não nos dá a autoridade de produtor musical. Ela quer que a gente siga os passos dela, ou siga as propostas que ela tem na mente, né? Ela imagina, a pessoa imagina que as ideias dela sejam as ideias corretas para aquele trabalho. Por quê? O trabalho é dela. Mas uma coisa assim, a gente precisa aprender a destacar, a gente precisa aprender a diferenciar o que é ideia, né, e o que é resultado. Geralmente, o dono do trabalho, né, o cantor, por exemplo, né, o autor da música, geralmente ele tem ideias, né, sobre a sua música, mas ele não sabe qual é o passo a passo, né? O que ele teria que fazer, quais são os degraus que deveriam ser seguidos para que aquele resultado acontecesse, né? Então a pessoa tem a ideia, mas ela não sabe como fazer o resultado aparecer. Quem sabe quais são os passos para um resultado acontecer, de fato, é sempre o produtor. Então a pessoa ela tem que ter essa consciência e ela tem que ter também essa confiança, né? Eu estou contratando um produtor, então eu devo deixar o meu trabalho com ele, né? Se você estiver contratando um técnico de gravação, aí é uma coisa, né? Se você estiver pagando uma pessoa apenas pelo serviço de técnico de gravação, aí tudo bem, né? Aí você será o produtor. Agora, se você está contratando um produtor, igual é o meu caso, eu só trabalho
com o contexto geral, né? Eu, como produtor, eu também acabo sendo técnico de gravação, né? De mixagem, mas eu geralmente eu pego o trabalho para fazer o trabalho todo. Então, se você está me contratando, por exemplo, né? Relaxa, né? Relaxa, faça a sua parte, que é compor a música e eventualmente cantar. E deixa a parte de produzir com o produtor, né? Dê a autoridade para o produtor. Uma outra coisa que também faz a produção dar errado, né? Pode fazer com que ela não chegue num resultado satisfatório, é a questão da comparação em relação ao processo autoral, né? A comparação do processo autoral ela é uma coisa bem difícil, porque assim, as pessoas geralmente tendem a querer fazer um trabalho de mercado, né? Um trabalho que seja de mercado, um trabalho que seja comercial, né? Entre aspas, seria esse o termo. As pessoas tendem a querer fazer algo que esteja de acordo com o mercado, né? Que seja essa coisa aí pós-moderna. Agora, tem um problema, né? Nisso tudo tem um problema, que é a questão de você querer repetir uma coisa que já tem no mercado, né? Você querer repetir uma coisa que já foi feita por alguém. O que acontece? Quando você faz mais do mesmo, a tendência, né, ou até a lógica é a comparação. Você vai comparar aquilo que você mesmo está fazendo, né, aquilo que outras pessoas também eventualmente estejam fazendo, você vai comparar com aquele resultado que já existe, né? Por exemplo, esses dias eu fiz uma música, né? Eu produzi uma música que é um piseiro, e a pessoa me deu uma referência, que aliás é o próximo ponto que eu vou falar. A pessoa me deu uma referência, e eu ouvindo a referência, eu entendi o que ela queria, mas eu coloquei um som no solo, né, da música, era um piseiro. Eu coloquei um timbre no solo, né, gravei a guitarra, aliás, aquela guitarra extrato ali que vocês estão vendo ali atrás de mim, eu gravei, eu timbrei ela de um jeito diferente, né, uma coisa pessoal, uma coisa assim que seria autoral, né, para aquele cantor. E o que foi exatamente o que ele achou que não estava legal? Exatamente. Ele falou assim, olha, tudo está de acordo, está tudo seguindo mesmo, mas a guitarra não é a mesma igual da referência que eu te passei. Realmente não era a mesma. Eu fiz algo para soar como autoral, mas ele queria repetir. Quer dizer, você não prestar atenção nessa proposta do autoral, de gerar coisas autorais na sua música, qual é o risco disso? O risco disso é você ser comparado pelo público. Não é uma questão de você comparar o som ou não, é o público te comparar. E o que o público prefere? O original ou a cópia? Né? É bom a gente calcular isso. O que o público vai preferir? O público vai preferir, em vias de regra, o público vai preferir o original. Então, quando você não se dá conta de que você está fazendo uma cópia e que você pode ser julgado pela sua audiência por isso, você está correndo o risco do resultado da sua produção ser um resultado ruim. Então, a autonomia também da questão autoral é muito importante. Você querer algo autoral é muito importante. Uma outra coisa muito séria mesmo dentro disso aí é a questão da referência, como eu falei, né? É uma coisa que faz dar errado a produção, é você não ter uma referência, né? Como eu disse aqui atrás, né, não é para você copiar, mas é para você dar uma referência, para você ter uma referência, né? Do que eu estou falando? Às vezes você tem uma referência do estilo, para você ter uma referência de andamento, uma referência de frases, uma referência de sons,
né? Uma referência de melodias, não é copiar, mas é ter referência. O que que eu vou falar para você diante disso? Por exemplo, vou dar um exemplo também bem popular. Outro dia eu recebi uma música que era uma rocha, né? O cantor mandou fazer uma rocha. Quando eu peguei a guia dele, que ele me mandou, e eu coloquei a guia dele no tempo, né, no clique, a guia dele, né, a voz que ele mandou, voz e violão, estava em 88 BPM. 88 BPM. Sendo que as referências, né, padrões do Arrocha, é que seja a partir de 120. O ideal é 130, 134 BPM. Ou seja, a música, a guia dele estava extremamente lenta para um arranjo de arrocha. Mas ele queria uma arrocha, ele queria que fosse uma arrocha. O que eu tive que fazer? Eu tive que pegar a guia dele no programa, aumentar a velocidade da guia dele, né? Quer dizer, encurtar o tempo da música para ele cantar mais rápido, para eu chegar ali em 110 BPM sem fazer uma alteração, uma distorção muito grande, né, na melodia que ele fez. Aí eu acelerei a voz e fiz o arrocha em cima, fiz o arranjo. Quando ele ouviu a guia, olha para vocês verem, hein? Como eu estou falando aqui, né, para vocês, estou trazendo esse vídeo aqui justamente para falar sobre coisas que fazem a produção, no final das contas, dar errado. Não ser aquilo que você imaginou. Quando ele ouviu, ele falou comigo assim, nossa, mas tal frase assim, eu não dou conta de cantar. Tal frase assim, ficou muito rápido. Como é que eu vou fazer para cantar tal frase? Justamente porque ele não prestou atenção nas referências de arrocha para ele criar a letra e a melodia considerando a métrica da velocidade. Ou seja, a ausência de referência também pode te atrapalhar. Né? Se você quer fazer uma música, como eu estou falando aqui, dando um exemplo, você quer fazer uma arrocha, ouça vários arrocha, ouça várias coisas, vários artistas diferentes, para você se referenciar e saber o que vai acontecer se você colocar aquela frase, se você colocar aquele jeito de cantar naquele momento. Será que vai dar certo? Será se não vai dar certo? Isso é importante. E por último, porém não menos importante, né, das coisas que podem fazer a sua produção parecer que deu errado, falta de conhecimento musical. Você não ter conhecimento musical, em algum momento, isso pode te dar a sensação de que a sua produção não está de acordo, não está certo. Né? Eu recebi aqui uma música também de uma pessoa para a gente fazer, e olha só, é um tema curioso, né? Era um forró, a música era um forró. Eu estou sempre falando aqui de estilos bem populares para que todo mundo se encaixe, né? Todo mundo se veja. Era um forró. E eu fiz a música, quando eu recebi a produção, eu recebi a guia do cantor, eu reparei que o tempo dele, né, quando ele tocou lá para poder fazer a guia, eu reparei que o tempo não encaixava, não era de acordo. Ou seja, em algum momento ele estava cantando num compasso simples e em determinado momento ele passou para um compasso composto. Um compasso simples e determinado momento da melodia um compasso composto. E eu sei que aquilo ali não era um arranjo, que aquilo ali não era uma experimentação. Eu sei disso. Por que eu sei disso? Porque como eu tenho um conhecimento teórico formado, eu percebo, eu sei quando a pessoa está errando ou quando ela está criando. Eu tenho que saber isso, afinal de contas, né, eu tenho tantos anos aí de trabalho que é quase que obrigação
eu saber disso, né? Então, quando eu recebi a guia, o que eu fiz? Eu peguei a guia dele, mesma coisa, coloquei no programa e acertei o tempo. Acertei o tempo, coloquei as frases no lugar onde elas deveriam estar. E vim e fiz o arranjo por cima. Gravei. Mandei para ele, né, o playback para ele gravar a voz. O que ele fez? Ele gravou a voz em cima da guia que eu mandei. Ok? Certo. Ele me mandou a voz, né, em cima daquela guia que eu mandei. Né? Se fosse uma criação, ele iria falar, tal parte assim não é desse jeito, é daquele outro jeito. Não era criação, era um erro mesmo, né? Uma dificuldade. Então tá, aí eu terminei a música, recebi a voz, fiz a mixagem e tal, mandei para ele a música finalizada, masterizada, e mandei o playback masterizado também para ele. Depois, esse meu cliente, ele foi cantar a música e ele falou comigo assim, Davi, o playback que você fez está errado. O playback está errado. A música cantada está certa, mas o playback está errado, porque em tal parte está faltando, está sobrando, na verdade, está sobrando um tempo. Em tal parte, assim, está sobrando um tempo quando eu vou cantar. Então, quando eu ponho o playback para cantar, eu termino e o playback ainda continua um pouco, né? E eu insisti com ele, eu falei assim, não, ouve aí, veja certinho, né? Ensaio, não tem como os dois arquivos estarem diferentes. O que tem voz está de um jeito e o playback está de outro, porque o playback é a base para a voz, então tá certo, né? O que acontece, gente? Quando a gente repara, a gente vê que a ausência de conhecimento musical pode fazer o processo dar errado, né? Ou parecer que está errado, né? Ele, depois de ensaiar algumas vezes com a voz, né, no arquivo que tinha a voz, ele me mandou uma mensagem, falou assim, realmente, eu não estava conseguindo acompanhar, né, mas agora eu ensaiei, entendi, aprendi onde eu tenho que entrar no playback. Essas coisas, né, o conhecimento musical, isso vai ajudar você a ter uma maior compreensão do seu processo de produção musical, né? Entenda, aprenda mais coisas, faça mais coisas para poder parecer que tá bom, né? Parecer que você tá ligado, que você tá antenado, né? Você dê autoridade para o produtor, que você possa dar uma boa referência para ele ter também essa referência bem tomada, né? Não se esqueça de forma alguma de aceitar o autoral, não tente ser uma cópia de coisas que já existem, porque dessa forma é mais difícil acontecer e dar certo. Beleza, meu povo? Agradeço vocês por terem visto esse vídeo aqui, por terem se inscrito no canal. Se não se inscreveu ainda, faça isso agora aí, por favor, né? Siga a minha página aqui no Facebook e até o nosso próximo vídeo sobre produção musical. Até mais!